Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Os que estão aqui online, os que vão assistir a gravação. Nosso tema de hoje é o medo, emoção básica. Vamos aguardar um pouquinho todos entrarem. Seja bem-vindo, Adriana. Compartilhe com todos que estão online aí, na rede de amigos de vocês. Aqui embaixo tem um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel. Compartilhe, vamos divulgar, para que o maior número de pessoas possa ser atendida e aprender um pouquinho mais sobre essa emoção que às vezes é um pouco difícil de saber lidar. Vamos aguardar todos entrarem. Boa noite! Então, essa live, ela é uma série, né, que montamos a partir deste filme, Divertidamente, que é... Boa noite, Jaque! Seja bem-vinda! É uma série de 5 lives sobre as emoções de base. Na semana passada, trabalhamos sobre a raiva. Se você não assistiu, depois da live, vá lá e assista, porque ficou muito legal. Muitos recursos para trabalhar com a raiva, principalmente com crianças pequenas. Oi! E hoje, ficamos com o medo, que é uma das emoções de base. E o medo, nós temos duas formas de demonstrá-los, né, na nossa live. Também estou com saudade. Então, com base no filme Divertidamente, a gente tem o personagem Medo, que é esse aqui. Não sei se com a iluminação dá para ver. E também o que é mais tradicional da gente conseguir utilizar, principalmente no celular, né? Que é o emoji. Acho que fica ao contrário, né? A letra. Do medo. E é bem assim, quando a gente está sentindo essa emoção, né? No nosso coração, a gente abre mais os olhos, a gente fica mais trêmulo. Josi chegou. Boa noite, Josi. Vamos recebê-la. Deixa eu chamar. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Que noite maravilhosa, né, Sandra? Que maravilha a gente poder estar aqui novamente para transbordar um pouquinho mais, né, do nosso conhecimento, da nossa, né, de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente sabe. Isso é muito bom. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais um episódio das emoções, conhecendo um pouco mais sobre as emoções, né, Sandra? Isso mesmo. E a gente só pode... E na semana passada a gente falou sobre a raiva, né? A gente partiu do filme Divertidamente. E hoje nosso personagem é o medo. Isso, é um medo. Então a gente só pode ensinar para as nossas crianças a lidar com as emoções se a gente também souber fazer isso. Então por isso é muito importante a gente estudar, fazer cursos, ler sobre as emoções, se autoconhecer, porque se eu conheço as minhas emoções, o que eu estou sentindo, eu consigo mudar. E se eu não conheço, fica aquela explosão, eu não sei o que fazer, né? Eu não... É tipo um cego em tiroteio, ele não sabe de onde está vindo os tiros, né? E assim, é uma pessoa que não sabe lidar com as emoções. Ela sente tudo aquilo, não sabe como lidar, transforma aquilo em outras coisas, em sentimentos, né? Então, faz um transtorno danado à própria vida. Então, por isso a gente precisa estudar, precisa de lives assim. Justamente. Quanto mais a gente aprende, mais amplia esse nosso repertório, esse leque de recursos para a gente saber lidar com cada situação. E é bem um processo, né? Não é uma mágica, né? Assim como nós estamos há bastante tempo nessa caminhada, né? Também estamos trabalhando na iluminação e aprendendo muito a cada dia, a cada troca, né? Principalmente
com vocês que interagem com a gente, e a gente aprende bastante, faz a gente ir além, né? Pesquisar mais, né? Dar a nossa melhor versão em cada live. A gente sempre procura entregar o melhor, né? Para né, esvaziar todo aquele conhecimento nas lives e depois retornar, encher mais ainda e vir aqui transbordar. E a gente coleta os dados com tanto carinho, com tanta vontade, né, de passar, transmitir isso, porque isso é um assunto muito importante, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que é um momento que a gente está ansioso, inseguro, com medo, muito medo, né? Medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de coisas familiares. Então, a gente tem que saber gerir essas emoções para poder ter uma vida mais leve. Porque imagina você viver com medo, né? É pesado, é uma coisa assim que não insustentável. Né? A gente, vou contar uma história. Queres falar alguma coisa, Sandra? Não, pode ir, que daí eu vou complementando. Isso. Na verdade, não é uma história, né? É uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, no presídio, e eles fizeram uma pesquisa com os presos e constataram que como é que se diz? A alfabetização emocional deles era bem reduzida, né? O vocabulário emocional, bem dizer. O vocabulário emocional deles era bem reduzido. Então, como eles não tinham um vocabulário emocional, uma educação emocional, um repertório, muito bem, um repertório emocional mais amplo, eles reagiam de maneira primitiva. Eles reagiam com agressividade. Eles sentiam medo, eles agrediam. Eles sentiam raiva, eles agrediam. Eles sentiam nojo, eles agrediam, porque eles não sabiam lidar com isso. Então, quanto maior o nosso repertório, mais amplo for o nosso vocabulário emocional, nós conhecermos mais sobre as emoções, melhor para a nossa vida. Né? E ter esse conhecimento emocional para poder gerir melhor. A gente vai agir como um bebê. O bebê, o que ele faz? Ele tá com fome, o que ele faz? Ele grita, se esperneia, né? Ele está feliz, ele grita, ele se esperneia. Então ele vai, a criança quanto maiorzinha, às vezes está tão feliz que ela chega a bater nos outros, de tão feliz que ela está, que ela não sabe externar essa emoção. Então, por quê? Porque ela não tem um repertório emocional mais adequado, né? Mais amplo, que ela não tem tanta conhecimento emocional, maturidade emocional para lidar com essas emoções. Então ela reage dessa forma. E assim somos nós adultos, muitas vezes reagimos dessa forma se nós não temos essa maturidade emocional. Juan, seja bem-vindo. Justamente, é bem isso, né? E o nosso tema de hoje, que é o medo, tem muito a ver com isso. O medo, ele é uma emoção básica, né? Uma das emoções de base. Ou seja, a gente não precisa estar explicando muitos detalhes, pois todo mundo já passou pelo medo, né? E provavelmente ainda vai passar. Né? Então já teve a experiência, né? E o que ele faz no nosso corpo? Em alguma situação de perigo, né, as amígdalas cerebrais, junto com algumas outras áreas, liberam substâncias químicas, né, que fazem o quê? Por exemplo, o cortisol, né? Aumenta o cortisol e isso ativa o nosso sistema automático. Ou seja, a gente para de ter atitudes tão racionais e vai agir num piloto automático, nos caminhos que a gente já tem. O que normalmente é ou fuga ou luta, né? Então, quando a gente está nessa intensidade do medo, a gente precisa muito utilizar alguns recursos para que a gente não tenha um comportamento mais saudável, né? Mais esperado. Isso. E não que o medo tome conta e a gente, muitas vezes, dependendo do grau e o que tu tá passando, tu pode até paralisar, né? Tu não consegue nem reagir de tanto medo daquela situação. Por isso que é importante conhecer esse nosso comportamento, né? Ver o que está acontecendo, coração acelerado e tudo mais. Pra dizer, calma, opa, vamos tentar voltar, vamos tentar regular. Fácil? Não é. Mas esse é o primeiro passo, tu se
se perceber, né, as expressões corporais e tudo mais, e daí conseguir agir. Então, esse é o primeiro passo, né? Geralmente, quando a gente está com medo, nosso sangue vai para as pernas, né, para fugir. Né? Aí, por isso que a gente fica pálido, a gente fica, né, modifica toda a fisiologia do nosso corpo para uma reação dessa emoção. Então, essa é primitivo mesmo, né? A gente é uma emoção de base, então é muito importante a gente conhecer isso, porque, como eu já falei, se a gente não gerir isso, vai vir os sentimentos, ansiedade, né? Depois depressão, e vai desencadeando várias outras doenças que são terríveis para nós, né? É bem isso também. Olá, Ramon. Ana Maria, boa noite. Outro aspecto boa noite. Também que eu estava conversando enquanto a gente estava estudando é o quanto é desigual, né? A menina, quando ela tem medo, é uma princesinha frágil. O menino, quando tem medo, ele é um covarde, ele é muito cruel, né? Essa desigualdade por ser menino ou por ser menina. E muitas vezes ele cresce, né, com esse pensamento, né, não saudável, que ele não pode demonstrar o medo, ele não pode chorar, né? A gente fica fazendo como se fosse uma analogia de panela de pressão, né? Vai arquivando essas emoções, tu vai botando ele dentro. Então, uma hora ele não vai mais dar conta disso. Então, a gente tem que começar a mudar um pouco esse pensamento, né? O menino tá com medo, tudo bem. Eu tenho medo, né? O pai tem medo. Os adultos que são referência para essa criança têm medo. Sim, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, né? Tá tudo bem. É verdade. Há pouco tempo eu tive uma situação que o meu filho tinha medo de ir no bondinho de balneário aqui, né? E a gente sempre falava, vamos lá, vamos conhecer. Não, tenho medo de altura, e ficou um tempo assim. E sempre a gente conversava, vamos lá passear, você vai gostar. Lá a visão é muito bonita e tal, a gente conversava. E ele não queria, nunca quis. Aí chegou faz um mês mais ou menos, a gente foi lá e ele, não, eu quero ir. A gente nem foi com essa intenção de ir, né? Mas chegou lá, ele queria ir no bondinho e a gente foi. E foi muito legal, sabe? No teleférico lá. Então, e ele enfrentou o medo dele, né? Eu falei para ele, filho, eu também tenho medo de altura. Também vou ficar com medo lá em cima. Mas vamos tentar, vamos. A gente segura a mãozinha um do outro e vamos tentar. E assim a gente foi. E por fim ele gostou, se aventurou, foi muito legal. Então a gente precisa também dizer, olha, eu também estou com medo, mas a gente pode enfrentar juntos, né? A gente pode fazer isso juntos. E é legal, porque geralmente as crianças acham que o adulto não sente medo. Né? O adulto não fica com medo, o adulto é super. Então, e a gente mostrar para eles que a gente também sente medo, mas a gente consegue enfrentar esse medo, é muito válido, né, para as crianças. Bem isso. É super importante essa tua colocação, Josi, porque a gente não cresce com esse aprendizado, né? Que o medo, claro, é algo que às vezes nos apavora, pode nos bloquear, mas também se ele for conduzido de uma forma saudável, com alguém que tenha essa maturidade emocional, que consiga ir junto, né? Caminhar junto, ela serve também como um motivo para ação, né? Ela te motiva, o medo é uma emoção, né? Que tem ação, que faz tu correr, tu lutar, e também ela pode servir como se fosse um degrau, né? Uma escada para tu ir para a próxima fase, né? A criança ali pequena tem medo de apresentar na escola, o que é normal, né? Então, ir ajudando, botando prática. Então, assim, vamos praticar na frente do espelho. Agora vamos chamar, sei lá, alguém da família, vamos apresentar na frente da família. Vamos indo por etapas, vamos indo caminhar que nem formiguinha, né? Um passinho de cada vez e aos poucos, de tanto ele treinar isso, quem sabe ele consiga vencer esse medo, que vai ajudar muito, né? No futuro dele, quando ele for independente da profissão, né? Vai auxiliar bastante. Depois vai vir um próximo medo e assim vocês vão caminhando isso, né? Ver como se fosse algo para te beneficiar também. É verdade. E assim, o importante também é não forçar, né? Como no meu caso ali, todos queremos ir, você também vai.
né? Isso é um trauma, porque ele com medo e tal, por mais que até mesmo poderia até gostar depois, mas assim, respeitar o medo dele. E quando ele se sentiu pronto, a gente estava ali, não, agora nós vamos todos, vai ser divertido e aproveitamos muito, foi legal, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade Bom com a senso. criança, porque ele não vai, pode até gerar um trauma ali, né? Não, você tem que apresentar e pronto, não, você vai ter que fazer e pronto. Não, quando você estiver pronto, né, você vai lá e faz. E vai ser legal. E é legal, o mais legal, sabe o que que é? É ver a carinha deles depois que eles superam o medo, Aquela sabe? sensação, né, de É superação. mágico, é lindo, sabe? Ele voltou de lá assim, radiante, empoderado, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, né? E isso vale para tudo. E vai mudando em todos os outros aspectos, né? Não é só a coragem de medo de altura, mas em outros aspectos também ele se empodera, ele também se supera, né? Então vai dando aqueles medinhos e a gente vai superando os medinhos dia após dia, né? Isso. É importante também, quando tu falou agora de pôr à frente com um desafio que a criança ainda não está preparada, que as pessoas saibam. Quando a gente está com muito medo, né, e a gente está nesse piloto automático, o nosso racional não está ativado, e tu quer ensinar para aquela criança, para aquela pessoa que aquele medo talvez não seja o motivo para ter tanto medo, não vai funcionar. Porque como ela só tá com essa parte emocional, Isso, ela tá bloqueada o que tu vai pensar. Então, a única coisa que vai repetir na cabeça dela, por exemplo, a pessoa tá na frente de um elevador, né? E ela tem medo do elevador. A porta abriu, e daí tá você com essa pessoa com medo, o que tu pode dizer? Mas calma, vai dar tudo certo. Se você não for validar essa emoção, vamos comigo, arrasta, faz ela querer enfrentar o medo naquela situação que ela isso, ainda não tá preparada, não é saudável para aquela pessoa, como a gente estava explicando, pode realmente criar um trauma e ela não vai aprender com aquilo, né? Não é porque ela passou não. um andar no elevador e não acontecer nada que agora vai virar uma chave. Não é assim, né? O processo correto, quando alguém está com medo e você quer ajudar, né? Quer ajudar de verdade, a primeira coisa é validar. Mas quando tu valida, também tem uma dica muito importante. Tu não pode aumentar aquilo, né? Tu quer validar É, alguém que está com medo do elevador. Realmente, tu olhar esses cabos também enferrujados, você fica... Não é isso que valida, né? Tu vai piorar, né? Tu vai é reforçar mesmo. aquilo aí mesmo que a pessoa não vai entrar de jeito nenhum, né? É validar, assim, Uhum. realmente, talvez que quando você passou por um elevador, podia estar movimentando um pouquinho a mais, né? Mas olha isso aqui, é novo, aqui está a data de verificação, ele foi feita a manutenção recentemente, né? Tu quer guardar um pouco para ir só nós dois? Vamos então só nós duas. E daí, quando ela vai tendo esse tempo, né, para poder respirar, o cortisol vai diminuir, a parte racional vai voltar, e Uhum. daí talvez, se ela estiver preparada, ela consegue dar esse passo. Mas o mais importante é isso, é validar e fazer a pessoa respirar, acalmar, para que essa substância possa ser diminuída e aí sim ela voltar assim. Não podemos ir para os dois extremos, né? Nem assustar demais, né? Não validar demais, assim, que eu digo, não, realmente é perigoso isso aí também. Eu não sei quando caiu lá naquela cidade, naquele prédio lá e tal. Ou dizer, Não é isso aí não é legal. nada, isso aí não, né? Então tem que ter um bom senso aí para poder fazer a pessoa se apropriar e enfrentar o medo, né? É muito válido isso. Isso. E é muito. A gente, quando está com medo, a gente. Qual é a nossa fisiologia, né? A gente fica de cabeça baixa, olhos baixos, ombros baixos, caídos. Né? A gente fica com medo, né? Fica um semblante triste, né? E a gente pode mudar a nossa fisiologia, a gente pode mudar todo o nosso comportamento, a nossa linguagem corporal. Então, e a partir dali, mudar a nossa emoção, né? Transformar a nossa emoção que era de medo em coragem, né? Em alegria, e, né? Que tenha outro tipo de comportamento, né? Foi feito várias pesquisas e falaram que se a gente mudar só a nossa fisionomia, a gente consegue mudar isso. Então, um exemplo, né? Levantar o queixo, fazer pose de Mulher Maravilha, estufar o peito, fazer todo esse trabalho, respirar fundo, ele vai te empoderar, ele vai te dar, opa, eu estou ficando mais corajoso, eu estou ficando mais, né? Tu começa a pensar diferente,
Teu corpo, a tua linguagem corporal manda para sua mente que você está diferente. Se você anda de cabisbaixo, você anda com os olhos baixos, cabeça baixa, você está mandando para o seu cérebro que você está triste, e o seu cérebro vai mandar todos aqueles hormônios da tristeza, da calma, que tu vai validando todo o que o teu corpo está mandando. Se você fala que não, eu estou me sentindo meio triste, mas se eu ficar mais ereto, mandar para o meu cérebro a mensagem que eu quero ficar alegre, ele vai mandar o hormônio da alegria, né? É uma coisa muito importante também fazer exercícios. Quando você está com medo, a gente precisa, ou triste, a gente precisa fazer exercícios. O exercício é bom para tudo, né, na verdade. Né? Então, assim, é difícil tu sair da academia e perceber que a pessoa que saiu da academia está com semblante triste, ou com medo, né, ou com raiva. Ele sai bem, ele sai ativo, ele sai com novas ideias, com novas... Dopamina. Né? E muita dopamina, serotonina. Então, a gente precisa mudar isso, né? E foi feito um estudo também com crianças numa escola que antes das provas eles faziam um exercício de qualquer exercício, até mesmo jogar uma bola, se descontrair um pouco, fazer essa pose de super-herói, respirar, e eles se saíam muito melhor nas provas após esse exercício. Então já começa por aí, a gente já consegue, porque quando a gente vai tensa, principalmente para fazer uma prova, né, a gente não, às vezes bloqueia, a gente não consegue pensar direito, né? A gente fica preocupado, fica com medo, será que eu vou errar, será que é essa questão, será que essa resposta? Então a gente, fazendo todo esse exercício, eles se saíram muito bem nas provas, foi comprovado isso cientificamente numa pesquisa. Então olha o quanto é importante. E às vezes a nossa criança vai fazer alguma coisa na escola que é importante, uma apresentação ou algum trabalhinho na escola que deixa ela tensa, é interessante a gente também estar fazendo isso com a nossa criança, né? Nós como os professores também fazer isso com as nossas crianças na sala de aula, que vai melhorar e muito a aprendizagem, né? A aprendizagem em geral. Esse exercício, ele capacita, nos dá a capacidade, né, de absorver melhor a aprendizagem. Então, fica aí um recurso valioso para a gente fazer com as nossas crianças, para elas absorverem bastante o conhecimento e perder o medo, né? Enfrentar essas situações em que o medo toma conta delas. Realmente, Josi, essa tua explicação que tu fez agora é algo que eu aprendi muito recente, gente. Nosso corpo, né, a nossa mente, ela é uma máquina tão incrível, que, pelo simples fato, né, da linguagem corporal, né, de tu, como a Josi falou, né, estufar o peito e levantar um pouco a cabeça, e principalmente pensar, né. Numa outra conversa que a gente teve, às vezes uma vez fez essa analogia, né, de que é como se a nossa mente fosse um barco, né, e às vezes a gente pensa assim, a gente manda esses comandos, né, dizendo, eu não vou dar conta, né. Na verdade, tu vai dar conta. Então, o comando que tu fizer, a tua mente vai obedecer, né, independente se isso vai te fazer bem ou não. Então, por isso é importante o pensamento positivo, não apenas só o pensamento, você tem que agir, né. Só o pensamento por si só, claro, ele vai liberar coisas boas pro teu corpo, mas tu tem que agir. Então, por isso que faz muita diferença quando você acorda e você já deseja, você já tem esse sentimento de gratidão, né? Obrigado pelo dom da vida e que hoje vai ser um dia maravilhoso, né? Por mais que tu acabou de acordar, né? Tu não faz nem noção do que vai acontecer, mas só pelo fato de estar fazendo isso, né? De já estar produzindo algo bom no teu corpo, já faz um diferencial enorme. Agora, trazendo isso um pouquinho pro medo, quando uma criança, né? Por exemplo, está passando numa situação difícil, né? Ela tá com medo de alguma coisa debaixo da cama dela, né? E tu já foi lá umas 300 vezes até o quarto da criança, já não validou o que ela estava sentindo, você tá com sono, a criança também tá. Então imagina, vou botar aqui de casa, uma criança de 4 anos, uma criança pequena, que tá muito difícil de dormir sozinha, que tá aflita, que o coraçãozinho dela tá acelerado, que ela já ouviu muitas coisas embaixo daquela cama, que talvez antes de dormir ela possa ter visto um filme que remeteu a algo no pensamento dela, que aquilo se tornou agora real na cabecinha dela. Então,
quando ela tá te chamando lá pela milésima vez, então chega um adulto grande, muito alto, e tá nervoso e tá com sono, agora congela a cena. Duas atitudes que esse adulto pode ter, né? A não saudável de novo dizer, poxa, Andrei, tá me chamando de novo, e não tem nada, já te falei que não tem nada, e vai dormir. Ponto. Ou esse adulto se abaixar, esse adulto respirar com essa criança que está muito assustada, esse adulto se pôr um pouquinho no lugar. Realmente, se eu tivesse aqui sozinho nessa escuridão com 4 anos, talvez não fosse tão legal, né? Vem aqui, dá um abraço, vamos respirar junto. Já tocou na pele daquela criancinha, já deu um abraço bem apertadinho. É a cama que está com problema, vamos pegar uma lanterna. Acendeu a luz, vamos pegar a lanterna, vamos olhar bem. Se dá para puxar a cama, realmente não tem nada aqui, não tem nada lá, né? Então vamos, sabe, e desmistificando aos poucos, aquilo ali vai ter, para você simples, talvez 5, 10 minutinhos sem dormir, que você investiu, mas para a criança, você vai ter uma diferença enorme, talvez vire a chave daquela criança, talvez o que ela esteja visto podia ser uma sombra de um casaco que estava lá embaixo, que na imaginário dele já fica enorme, já faz um barulho, sabe? São coisas pequenas, mas que na tua relação com a sua criança fazem uma diferença imensa para ela, né? Isso. E também, assim, ó, não é porque não é real que não que a gente não vê, né? Não é real para nós, que não é real para eles. É real, né? A mente, ele não distingue o que é real e o que não é. Então, para ele é real. O meu medo é real. Né? É diferente do teu medo. Eu posso ter medo de algumas coisas e para você não ser nada. Né? Então, a gente tem que validar isso. E outra coisa, tu falou sobre a cama, de dormir e tal. Tem criança que vai para a cama dos pais de madrugada e dizendo que está com medo. Mas às vezes não é medo. Às vezes ele quer uma atenção. Às vezes o dia foi corrido, ele passou por algum problema durante o dia e ele quer um carinho, ele quer um aconchego, ele quer ficar ali grudadinho com a mamãe, se sentir seguro, se sentir amado. E na verdade ele diz, mamãe, eu estou com medo. Né? E às vezes é só 5, 10 minutinhos que precisa ficar ali, ó, grudadinho, e pronto, aí leva para a cama, dorme a noite toda. Né? E às vezes a gente não percebe. Né? E é engraçado assim, porque se você não tem essa educação, essa compreensão de como é lidar com um ser humano tão indefeso, tão em desenvolvimento, que não conhece o mundo, você não tem essa sensibilidade de fazer isso. E nem você vai imaginar como fazer, porque você não aprendeu, não se aprende isso. Não tem recurso. Né? Não passa de pai para filho. Né? Agora, quem sabe, essa geração que a gente ensina dessa forma vai fazer com os filhos. E assim vai aumentando essa sensibilidade, essa empatia pelas crianças. Então é interessante a gente pensar nisso, ter esse cuidado, né? Que às vezes ele diz que está com medo, porque a criança não sabe se ele, às vezes diz que está com raiva, mas ele está com medo, diz que está com raiva, mas está triste, diz que está com raiva, mas, né? Então a gente precisa realmente saber isso. E não é porque a gente conhece uma vez, que estudou uma vez, que já está expert no assunto. Não, a gente erra, e erra feio. E muitas vezes, 2, 3, no mesmo erro, mas vai aprendendo. E você tem que pensar, fazer novas conexões neurais, para que possa, da próxima vez, acertar nesse quesito, né? E não é fácil. Não, no início é um processo mais difícil. Mas como a gente também estava conversando, depois que vira a chave, o teu olho parece que fica no automático. Tu não se permite agir de uma outra forma que não seja saudável, né? No início ainda mas depois que tu conversa e tu vai internalizando isso, às vezes tu pode cometer o erro, mas já não vai passar batida, né? Tu comete o erro e como se tivesse um peso na consciência e dizer, poxa, melhor, vai ser diferente. E daí na próxima tu já não consegue fazer igual, assim, errado, né? Isso. Talvez tu tenha que respirar um pouquinho mais, mas aí tu vai e engata primeiro e vai, né? Aí tu vai e procede da forma mais saudável possível. É igual a gente ter um problema nos olhos, né, de visão, e colocar uma lente bem fraquinha. Tu vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Isso. Mas aí tu quer mais. Aí coloca um outro lente e vai mudando de lente até tu conseguir ter uma visão perfeita. Entende? Então a gente está nessa visão embaçada ainda.
né? E a gente vai mudando, a partir do momento que começa a conhecer, começa a buscar conhecimento, começa a se apropriar daquilo ali, colocar em prática, que não adianta só você ouvir e não fazer, colocar em prática, você já vai direto, né? Vai ter aquela resposta assertiva no momento certo. Então, isso é muito interessante, a gente está estudando sobre isso. Isso Outra mesmo. coisa bem... Fala. Pode seguir. Eu ia contar a história de um menino que ele tinha medo de tomar banho. Né? Ele, cada vez que ia tomar banho, ele chorava e estava... Ele dizia que tinha abelhas no chuveiro. Mas a mamãe olhava e não tinha nada. E olhava e não tinha nada. Não, mamãe, não quero tomar banho, tem abelhas no chuveiro, está saindo um monte de abelhas, eu não quero tomar banho. Toda vez, por um bom tempo, que lá foi feito aquele... Era um drama tomar banho. Ele chorava, ele não queria, era terrível o momento do banho. Então, o pai era um veterinário, e isso aconteceu realmente, tá? Ele teve a ideia, né? Ele estava estudando sobre isso também, sobre como ser pai, como ter um olhar mais empático com a criança e tal. E ele disse, não, hoje eu vou dar banho em você, filho, pode ser? Pode. Então, nós vamos lá pegar uma redinha, e nós vamos, uma peneira, né? E a gente vai catar todas as abelhas que tem ali. Aí você vai tomar banho mais tranquilo. O que você acha? Ah, tá bom, papai. Tá, então você vai me mostrar todas as abelhas que tiverem ali no chuveiro. Tá bom? Combinado? Combinado. E lá foram eles. Começaram, onde é que tem mais abelha? Ah, tem ali. Tem outra aqui, tem outra ali. Deu? Já foram todas? Não, não, tem uma aqui, ó, que fugiu. Aí o papai foi lá e fez toda aquela encenação que na cabecinha da criança ele estava vendo as abelhas. Ele estava com medo das abelhas. Então ele pegou, era real. E ele pegou todas as abelhas que o menino falou que estava vendo. E agora a gente vai lá fora, jogar fora as abelhas. E eles colocaram um roupão e foram lá fora jogar as abelhas fora. Né? E fez toda essa encenação. Agora as abelhas não estão mais no chuveiro, agora você pode tomar banho bem tranquilo. Vamos tomar banho agora? Vamos. E nunca mais precisou do drama no chuveiro, né? Não foi mais necessário o choro, todo aquele trabalho para tomar banho. Então, assim, muitas vezes a gente, até a mãe dessa criança, ela estava até pensando em procurar um psiquiatra, né, para tratar do menino, porque não podia ser normal. Uma criança ver abelhas no chuveiro, onde já se viu, e a mãe não via nada. Então, ainda bem que esse pai teve essa luz, né? Estava buscando a iluminação e tratou dessa forma. E muitas pessoas, muitas crianças estão tomando remédios por causa de comportamentos assim. E às vezes é uma coisa tão simples de ser tratado, né? Claro que tem casos e casos, a gente não está aqui para julgar nenhum caso, lógico, né? Mas assim, a gente tem que tentar outras alternativas até chegar no fármaco, né? É uma coisa que a gente precisa ter esse cuidado. Então, a gente validar, essa importância de validar que tem medo, vamos procurar o medo. Onde é que está o monstro? Onde é que está esse bicho que você está vendo? Né? E aí, trabalhando e consertando isso é muito legal. Verdade. Outro artigo que eu li também, agora tu falou de procurar, me recordei. Quando se trata de uma criança que consegue oralizar esse medo, é muito importante tu investigar qual é a causa, no sentido assim, no artigo dizia que a criança tinha assistido um filme e estava com medo de vampiros. E daí a família foi pesquisar onde era um filme que não era para a faixa etária daquela criança. Então a criança ela tem uma capacidade cognitiva de filtrar algumas coisas abstratas, mas tem coisa que para ela, assim, não é a idade dela, faz muito mal ela ver algo que por exemplo, para um adolescente, né? Que é um filme de terror para adolescente, quando a criança vê aquilo e ela não tem essa maturidade ainda para digerir essas informações, para ela fica um medo absurdo. Então essa criança do artigo tinha passado por essa situação, ter visto algo que não era da faixa etária, então estava difícil de digerir. Então
junto com a psicóloga também, fizeram todo um trabalho de desmistificar isso, ou seja, pegaram um desenho, que é da faixa etária da criança, se eu não me engano era até Hotel Transilvânia, que falava sobre os vampiros amigos e tudo mais, uma forma de animação bem legal. E daí a criança começou a ter um outro olhar sobre aquilo, né? E também um outro processo que eles precisaram fazer para essa criança explicar os bastidores do filme, né? Mostrar que era fantasia, mostrar que ao invés de sangue era ketchup, mostrar todo esse contexto para daí sim ela entender que aquilo era um filme. E não era todo aquele terror que realmente na cabecinha dela foi de verdade. Depois de todo esse processo é que realmente a criança conseguiu virar a chave e vencer aquele medo. Então, de novo, é importante tu ter o conhecimento do seu filho, no sentido de, sim, a faixa etária que ele está, quais são os fãs que ele tem, o que ele segue, o que ele vê, né, ser presença na vida dele. Primeiro para tu ter assunto, para tu poder trocar, né, no cotidiano com a sua criança, e depois também para segurar, né, que ele está vendo apenas o que é ideal para essa faixa etária, porque às vezes a gente acha que não tem problema porque não é para faixa etária, mas tem, né? Porque é tudo pensado, as pessoas que são responsáveis por classificar a faixa etária, elas têm esse discernimento, se não consegue, não é para essa idade, pode fazer algum mal, e de fato faz, então para a gente sempre estar em alerta, né, com esse cuidado. Isso mesmo. E depois que já tem um medo instalado, tem como reverter? Tem como ressignificar, né? Tem recursos para ressignificar. E um dos recursos é, com a criança, né, fazer o desenho. Né? Com o adulto, e até mesmo a criança, dependendo da idade, pode fazer só na imaginação mesmo, né? Como é que é o seu medo? Do que você tem medo? É de monstro? Tá, esse monstro ele é grande, é pequeno? É bem grande. E esse monstro, ele, que cor que é? Né? Aí você vai perguntando para a criança. Ele é grande e ele pode ficar menor? E ele pode trocar de cor? Pode ser uma cor mais clara, um rosa, um azul? Ele pode botar peruca de palhaço? Eu acho que vai ficar engraçado, não vai? Né? E você está trocando isso com a criança. E aí ele vai ressignificar aquele medo. Porque como a imaginação nossa é muito fértil, né? A mente ela é muito linda. Eu acho o máximo, né? Estudar a mente, né? Eu sou suspeita a falar. Mas assim, ela consegue ressignificar aquele medo. E aquele medo que era tão grande, tão amedrontador, vai ficando um medinho, uma coisinha engraçada até. Entende? Então isso assim eu já fiz com meu filho, nós já fizemos, aplicamos isso numa formação e foi maravilhoso, com adultos, que foi e ressignificou mesmo e ficou maravilhoso, assim, é nítido, é instantâneo, né, Sandra? A mudança, a ressignificação, o jeito de lidar com aquele medo é muito legal. Esse é um recurso, assim, poderosíssimo. Para os adultos é até um pouco mais difícil, porque o adulto ele fica, mas capaz que eu vou imaginar e vai, né? E vai diminuir, vai desaparecer, né? Não, a gente precisa ressignificar, né? E às vezes a gente tem medos que a gente consegue, eu estou sentindo medo, mas do quê? Por que eu estou com esse medo, né? A gente precisa se questionar, porque se a gente não se questiona, a gente não vai se conhecer. A gente faz o autoconhecimento através de perguntas. Por que eu estou sentindo isso? O que isso? Onde causou isso? Quem causou? Que palavras aconteceram? O que eu vi que causou esse medo? E assim, ir perguntando tanto para o adulto quanto para a criança. Né? Você viu tal coisa? Onde foi? Quem que estava com você? O que aconteceu lá? O que você sentiu naquele momento? Você ficou com medo naquele momento? Você, sabe? E questionando a criança, questionando o adulto mesmo. Porque assim, já aconteceu algumas vezes comigo, de eu sentir medo, às vezes até perder o sono. E, opa, Josi, pera lá. Está sentindo medo, ansiedade. O que eu posso fazer? Por que eu estou assim? Não, tá tudo bem, vamos lá. Ó. Tem alguma coisa que realmente preocupante? Sabe? Se questionar e você consegue voltar a ficar calmo sem precisar tomar um remédio, sem precisar
né, perder uma noite de sono, e você conseguir se acalmando e voltar a dormir. Então isso é muito legal. E o autoconhecimento faz isso. É conhecer as suas emoções, a fisiologia do seu corpo. Se você está com medo, você está triste, você está com raiva, você tem que se conhecer para você conseguir mudar esse estado emocional, né? São recursos internos, ricos, né? A PNL fala muito sobre isso, a programação neurolinguística, ela trabalha toda essa parte cheia de recursos para a gente mudar toda essa relação nossa com a nossa emoção. Bem isso. Esse processo de autoconhecimento, ele é incrível, assim. Mas ele precisa ter bastante coragem, né? Pra gente poder estar fazendo... Não é fácil. Não é fácil, só que o resultado final vale muito a pena. Ah, sim. Né? Quando a gente lidar, por exemplo, com essa emoção do medo, e tu consegue listar, né, essas situações que te dá medo e conseguir oralizar, né, seja escrever e depois você mesmo ler em voz alta, né, acho que já começa isso, né, tu tornando concreto aquilo que é abstrato e depois também criando coragem, né, de pensar e repetir sobre esse, porque até na dinâmica que a gente fez nessa formação, quando a gente começou a falar sobre o medo e precisava desenhar e depois a gente ia compartilhar os nossos medos, a primeira coisa que acho que foi na cabeça deles e também viria na minha meu Deus, se eu vou dizer para todo mundo que eu tenho medo de barata, por exemplo, mas às vezes tem cara que nem de barata tem, olha lá como ela tem cara de corajosa. Se eu me desenho uma barata aqui virando, ela vai rir da minha cara. Enfim, as pessoas que não nos conheciam, obviamente, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, a vergonha de tu ter que assumir que tu tem medo, que talvez para outra pessoa seja algo muito, muito, muito bobo, né? Então, daí tu fala, olha o quão rico é esse exercício. Daí tu, de novo, tira algo do abstrato e põe no concreto. Eu tô desenhando lá a minha barata, a minha situação traumática com ela. E daí depois, quando tu vai compartilhar, tu tem que justificar. Bem-vindo, Grazi, bem-vinda. Lu, bem-vinda, boa noite. Oi. Tem que compartilhar aquilo, né? Tem que justificar o porquê que você tem medo daquilo. Enfim, e ali, como tá todo mundo naquela situação, né? Todo mundo de coração aberto, todo mundo já com bastante afinidade, que já era mais no final da nossa formação. E muitas vezes, algumas das pessoas que partilharam só tiveram coragem de falar daquele medo ali pra gente, depois de muito tempo de ter passado por aquela situação, né? E muitas vezes é normal também vir a emoção transbordar, né? Às vezes você chorar, porque como a Ju explicou, o cérebro não vai conseguir distinguir daquele medo que tu relembrou, porque para desenhar tu vai ser obrigado a relembrar, do que se aquilo ali estava acontecendo de verdade, vai ser só uma lembrança. Então, de novo, teu coração acelera, aquela sensação, né? Um pouquinho agoniante, mas é quase que um processo de cura, né? Naquele momento, um primeiro processo, um primeiro passo, por exemplo, né? E é um exercício, é um recurso realmente incrível, muito valioso, porque com criança é mais fácil porque tem muita imaginação, tu dá a sugestão e eles topam, né? E fazer aquela transformação ali imaginária, um desenho, mas no adulto também funciona muito e é libertador, é incrível esse recurso de desenhar, de reformular e falar, né? O fato da gente conversar, repensar e conversar sobre o nosso medo, sobre algum trauma, alguma coisa, ele já vai ressignificando. Porque o nosso cérebro, ele não... A gente acha que a memória é uma coisa pronta, acabada, né? Mas não. Cada vez que você retoma aquela memória, ela vai modificando. Cada vez que você fala sobre ela, você pensa sobre ela, você modifica um quesito ali. Então a gente consegue ressignificar, né, reescrever, como o Augusto Cury fala, a gente consegue reescrever a nossa história, né, a gente consegue fazer isso. Então a gente, através de recursos, né, de programação neurolinguística, a gente consegue fazer. Esse recurso do desenho é um dos recursos da programação neurolinguística, que ele consegue, através do desenho, você conseguir transformar aquilo que era tanto medo, tão traumático, em algo assim mais leve, que você consiga passar. Porque a gente não quer pregar aqui, em modo algum, não ter medo, a ausência do medo, né? Que o medo, ele é bom, ele preserva a vida, ele consegue fazer com que a gente seja cauteloso, né? Mas
a gente tem que ter o medo, um limite, dar um limite para esse medo, porque senão ele paralisa, ele nos deixa, nos trava, né? Às vezes até por um sonho, alguma coisa que poderia ser mais fácil, e através do medo, né? Quantas vezes, né, Sandra, a gente teve medo de muitas coisas, até mesmo de estar aqui falando para vocês, né? Medo, 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 né? E a gente tem esses medos, todo mundo tem medos, e a gente precisa enfrentar, né? Vestir a couraça da coragem, né? O escudo, e lutar contra esse medo tão grande, tão apavorante que a gente sente, e a gente consegue, fazendo todos esses recursos da PNL, transformando o estado emocional, e a gente consegue fazer muitas coisas, e consegue, né, não esquecendo da postura de super-herói, não esquecendo dos exercícios, que a gente consegue mudar toda a nossa fisionomia e conquistar muito mais coisas e enfrentar muitas vezes os desafios do dia a dia, que a gente tem tantos, e a gente consegue transformar tudo isso em uma vitória. Bem isso. Eu me recordei sobre a psicóloga Priscila Aprida Mata. Ela faz uma analogia sobre os dois extremos, né? O equilíbrio, que é isso que eu e a Josi estamos tentando explicar nessa live, refletindo um pouquinho sobre essa importância do medo, e daí ela faz a gente refletir um pouquinho sobre cada extremo. A pessoa que tem muito medo de tudo, esse medo que não é tão saudável no sentido de paralisar, é uma pessoa que o quê? Que tem medo de estar falando em público, então se ela tem medo, talvez ela já não vá se candidatar para uma vaga quando for adolescente, quiser querer o primeiro emprego, que vai ter que falar, vai ter que se apresentar. É uma pessoa que não tem iniciativa, é uma pessoa que está sempre preocupada com o que os outros vão pensar de mim, se eu me levantar, se eu falar, se eu me aparecer. É sempre o ser. O julgamento alheio, né? Isso, do julgamento, mas isso se repete tanto, esse ciclo, que como se fosse criando proteção, e se anula muito, essa pessoa sofre muito com esse excesso de medo, né? Já o outro extremo também é muito perigoso, a pessoa que não mede as consequências, né? Porque o medo, a gente já pensa o que pode acontecer lá na frente, e quando é um medo que paralisa, a gente já acontece o pior, né? Um acidente horrível e uma vergonha muito grande, todo mundo ri, né? Quando é esse medo que paralisa, e a pessoa que não tem medo de nada, ela não mede, né? Ela vai e se joga, no caso, é uma pessoa que num relacionamento talvez não se preocupe muito, né, com o que o outro vai pensar, não tenha tanto esse olhar, tanto esse carinho, e é isso, é um perigo até às vezes da própria vida, né, dirigir talvez uma velocidade muito alta, às vezes, enfim, beber, ou andar assim, qualquer uma outra coisa assim, porque não tem tanta essa consequência, não tem tanto o medo, né, e a consequência que isso pode criar. Então, o nosso desafio é esse, né, é o equilíbrio de não paralisar, mas também não ignorar, porque o medo, ele é importante para proteger a nossa vida, ter esse bom senso, né? Sim, é verdade. Então, vale aí o autoconhecimento, para a gente não paralisar, né, saber até qual é o grau da régua que está o meu medo, qual é né, até onde eu estou indo. Se eu estou percebendo que eu estou com muito medo, então, opa, alguma coisa está errada. Então, vou me autoavaliar, me autoanalisar, por que eu estou com medo, né? Medo do quê? O que me fez gerar esse medo? Que trauma que aconteceu? Porque às vezes é uma palavra, às vezes é um ato que fez gerar esse medo, né? Então, para as crianças a gente começa, né? Antigamente, na minha época, era, o homem do saco vai te pegar, olha a cuca, olha não sei o quê, né? Isso tudo gera, a gente acha coisa de criança, mas lá na frente a gente sabe o retorno que vai dar esse medo de alguma coisa. Na cabecinha da criança, o homem do saco é outra coisa bem diferente, né? O bicho papão é outra coisa bem diferente, né? Não é uma coisinha banal como o adulto vê. Então, a gente vai colhendo lá na frente, lá quando adultos, esses medos, né? Então, trava muitas coisas, Então, a gente precisa ter autoanalisar para a gente conseguir se superar a cada dia. E é esse o nosso propósito aqui, né, Sandra? Fazer com que as pessoas superem a cada dia. E é maravilhoso a gente se autoconhecer e transmitir esse conhecimento para os nossos filhos. Justamente.
Então, Jesus, não sei se tens mais alguma consideração. Enquanto tu vai pensando na tua finalização, eu queria só compartilhar esse meu último recurso, que é um livro chamado Emocionário, que é muito, muito, muito interessante, e também é uma forma de dicionário das emoções. Então, tem todo um sumário com todas as emoções certinhas, aí tu escolhe exatamente a emoção que tu quer estudar naquele dia, né? Eu separei aqui um medo, e queria compartilhar com vocês o conceito de medo desse livro. Diz assim: o medo também é conhecido como temor. O medo surge quando você acredita que vai sofrer algum tipo de dano. Quando o medo aumenta demais, ele se converte em pavor e você perde o controle. O medo pode servir para nos deixar em alerta diante de um perigo. Já o pavor nos paralisa e nos impede de pensar. Ou seja, isso aqui pode servir para uma motivação para te iniciar uma roda de conversa, né? Uma conversa com a sua criança, com o seu filho, e ele vem todo ilustrado assim. Ele é bem lindo, bem legal. Então, esse seria a minha última dica, meu último recurso para a gente estar trabalhando sobre o medo. Isso mesmo. E as histórias, né, são excelentes para estar trabalhando o medo. Enfim, N coisas, né, N situações, não só o medo. Mas contar historinhas, às vezes a gente até inventa historinhas. Ah, aquele fulano, o ursinho, foi lá e estava com medo, mas ele enfrentou o medo. Ele foi lá e conseguiu, realizou e tal, né? E ficou feliz com a realização dele. Então a gente inventa historinhas, né? Quanto menor a criança, melhor é. E quanto maior a gente... Tem livros, tem muitos livros, histórias, vídeos, filmes, que pode estar servindo como recurso para ajudar o seu filho a perder o medo, né? Até mesmo a gente. Então, é isso que eu quero trazer hoje, né? Que a gente consiga realmente lidar com o medo nosso, da criança, porque se a gente lida com o nosso, a gente, né, transmite para a criança que a gente consegue fazer diferente. E a nossa postura com relação às nossas emoções falam mais alto do que a gente está falando para ele. Ó, você não pode sentir raiva, você não pode fazer isso, você tem que, né, ser coerente, você tem que dizer com o que tu realmente fala, tem que agir conforme você fala, né, pelo exemplo. Isso aí. Justamente isso. Só agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, Jô. Até a próxima. Obrigada. Próxima semana a gente vai falar sobre o nojo ou a tristeza. O nojo, né? O nojo. Então, olha, nojo tem bastante coisa. E é muito importante. Não vamos, vai estar top a live de semana que vem. Vocês não podem perder. Se vocês têm crianças com restrição alimentar, se vocês têm crianças com nojo de tudo ou não tem nojo, vem aqui. Participem da nossa live. Vai ser top. Muitos recursos. Não percam. Tá bom? Então, boa noite. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.